Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Roger, sou fisioterapeuta do trabalho, professor do Centro Paula Souza e passando aqui nesse vídeo para a gente falar rapidamente a respeito de CIPA nas escolas. Bom, CIPA é a sigla que a gente usa para se referir a uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, nome esse que foi atualizado em 2022, com a inclusão da expressão assédio no título, e trata-se de uma comissão organizada dentro das empresas que possuem funcionários em regime seletista, que tem carteira de trabalho assinada, com o objetivo principal aí de uma atuação participativa relacionada à segurança do trabalho, à saúde e segurança do trabalho nessas instituições. A norma de referência que a gente usa para falar de CIPA é a norma regulamentadora número 5, que fala, portanto, de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. Se você apontar a câmera do seu celular aqui nesse código, você consegue acessar aí esse conteúdo na íntegra através do site específico lá do governo federal. Okay? Então, essa daqui é a nossa referência de base para quando a gente vai falar sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. Primeira pergunta, é obrigatório a gente constituir uma comissão interna de prevenção de acidentes e de assédio? Tem obrigatoriedade para as unidades? As escolas são obrigadas a ter esse tipo de coisa? Essa é a primeira pergunta e talvez a mais importante. Todas as empresas, tá? Todos os órgãos públicos, empresas privadas que tenham funcionários em regime CLT, precisa ter uma CIPA, tá? Precisa constituir e precisa manter uma CIPA. A gente vai verificar aí com relação a tamanho de empresa, número de funcionários, que tem algumas diferenças, mas de toda forma, se uma empresa possui funcionário em regime seletista, a gente precisa constituir uma comissão. E aí fica a pergunta, como é que eu dimensiono essa comissão? Quantas pessoas precisa ter? De onde que elas vêm? Como é que eu seleciono essas pessoas? Com relação à constituição da CIPA, ela portanto, ela é constituída, ela é dimensionada de acordo com um quadro, que determina quantas pessoas a gente precisa ter na comissão para cada tipo de empresa e relacionando a quantos funcionários existem nessa empresa. Então, quando as empresas, por exemplo, o estabelecimento ele não se enquadra no tamanho de CIPA, que precisa ter funcionários fazendo parte da CIPA, ela precisa nomear um representante que a gente chama de designado. Então, basicamente, a gente tem ou uma CIPA composta por um número de pessoas, depois eu vou falar de quem eles estão representando nessa comissão, e quando não há número de funcionários suficientes para entrar nesse dimensionamento, aí a empresa precisa indicar uma pessoa para fazer a função da CIPA, pessoa essa que a gente passa a chamar de representante ou de designado da CIPA. Então, quantas pessoas a gente precisa ter nessa comissão? O quadro 1, ele define o número de pessoas que tem na empresa. Então, na primeira linha, a gente vê ali na linha de número de integrantes, a gente vê quantos funcionários tem no estabelecimento e o grau de risco da empresa, que a gente consulta na norma regulamentadora número 4, é um grau de risco que varia de 1 a 4 em razão do CNAE, em razão do tipo de atividade econômica que aquela empresa desenvolve. Então, dependendo do tipo de atividade econômica que a empresa faz e a quantidade de funcionários que ela tem, a gente determina o número de integrantes da CIPA. Onde tiver em branco, significa que a empresa ela não precisa constituir uma comissão, ela só precisa indicar uma pessoa designada, que é o que acontece ali nas empresas com 0 a 19 funcionários. A partir de 20 a 29 funcionários em grau de risco 3 e 4, a gente observa que começa a precisar constituir uma comissão e a gente vai ter membros efetivos e suplentes a serem incluídos nessa comissão de maneira paritária. Então, o que isso significa? A gente precisa ter na CIPA pessoas que representam a empresa e pessoas que representam os empregados. Então, nós chamamos isso de representantes do empregador e representantes do empregado.
Esse dimensionamento que está no quadro, ele precisa, portanto, ser multiplicado por 2, considerando que o número de pessoas que eu preciso ter numa CIPA precisa ser igual dos dois lados. Eu preciso ter um número de pessoas que estão ali representando a empresa e um número de pessoas que estão ali representando o grupo de empregados daquela empresa. Como é que a gente faz parte da CIPA? Então, e quem são, portanto, esses representantes? Com relação à Constituição e à estruturação da CIPA, ele é feito por representantes da organização e dos empregados. Então, representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o dimensionamento que eu mostrei lá. E os representantes dos empregados, que são os titulares e suplentes representantes dos empregados, eles são eleitos, né, por um processo eleitoral conduzido com várias exigências normativas por essa norma. Então, é uma eleição em escritura secreto, as pessoas, o maior número possível de empregados da empresa participam como eleitores e como candidatos. Então, aqueles que representam os empregados, eles são eleitos. Eles se candidatam e são votados para essa função. E os representantes do empregador, que é aqueles que representam a empresa, eles são indicados pelo responsável da empresa. Então, no caso de uma escola, o diretor dessa unidade indica os membros que farão parte da comissão, sendo representantes da empresa. Mandato de membro da CIPA, né, de membro eleito, tem duração de 1 ano e ele pode se reeleger mais uma vez. Tá? Significa que todos os anos a CIPA precisa passar por um processo eleitoral, precisa passar por uma reestruturação. E tudo o que se refere à CIPA do ponto de vista de documentação e do ponto de vista de organização da documentação tem um prazo muito justo, muito apertado, determinado no dia certo. Então, no dia que acaba a gestão de uma comissão, no dia seguinte começa a gestão da próxima. Então, a gente tem um calendário bastante apertado em termos de gerenciamento. Afinal de contas, o que é que faz a CIPA? Né? Quais são as atribuições dessa comissão? Então, ela tem uma série de atribuições relacionadas a isso. Sugiro um pause no vídeo para dar uma olhada ou consultar na norma que eu comentei. Mas, basicamente, a CIPA ela acompanha, ela desenvolve e acompanha o processo que identifica riscos e perigos nos ambientes de trabalho. Né? Então, as condições em que os trabalhadores ficam expostos a condições de perigo. Desenvolve alguns programas de prevenção, desenvolve a semana interna, a CIPAT, né, a Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, e ajuda naquelas empresas que têm o SESMIT, que é o Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, é um grupo de pessoas que é composto, por exemplo, pelo técnico de segurança, engenheiro de segurança, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho, de maneira a trabalhar conjuntamente em prol da saúde e da segurança dos trabalhadores. Como é que a gente trabalha na CIPA? Falo a gente porque na data de publicação desse vídeo eu estou como presidente de uma CIPA, de uma unidade de ETEC, e aí a gente tem algumas coisas que precisam ser levadas em consideração. Bom, a CIPA ela precisa ter reuniões que nós chamamos de ordinárias mensais. Reunião ordinária é a reunião que tem que acontecer mensalmente. Significa que para cada gestão da CIPA, a gente geralmente chama a gestão, por exemplo, assim, suponha que em 2024 eu elegi uma comissão, né, estruturei uma comissão, e ela vai ficar então até 2025. A gente chama de gestão 2024-2025. Depois a próxima gestão vai ser 2025-2026 e assim sucessivamente. Cada gestão vai ter 1 ano de mandato e durante 1 ano precisa fazer 12 reuniões, certo? Uma reunião por mês. Essas reuniões a gente chama de reuniões ordinárias. A CIPA também pode fazer reuniões que nós chamamos de extraordinárias. E essas reuniões acontecem quando, por exemplo, tem um acidente do trabalho grave, tem um acidente do trabalho fatal, ou então o representante do empregador ou do empregado solicita
uma reunião com os membros da CIPA em razão de alguma necessidade que ele observe. Tá? As reuniões, elas são feitas o trabalho da CIPA é feito durante o horário de trabalho normal, né? E essas reuniões são feitas de uma maneira que a gente encaixa nos horários de trabalho das pessoas. Essas reuniões que são mensais, todas as reuniões, na verdade, são feitas e resultam em uma ata que precisa ser assinada por aqueles que estão presentes. Há um controle de presença, uma vez que a ausência nas reuniões da CIPA pode acarretar algum problema para os membros, de maneira que essas atas precisam ser feitas todas as reuniões, precisa conter a assinatura dos membros da CIPA, né, que participaram da reunião, precisa constar tudo que foi discutido e definido nessa reunião e precisa ficar arquivado. Tá? Como é que a gente organiza a documentação da CIPA? É importante saber que essa documentação ela é obrigatoriamente necessário, né? É obrigatório que ela fique à disposição para qualquer tipo de inspeção do trabalho por pelo menos 5 anos. Então, todas as gestões dos últimos 5 anos precisam ter a sua documentação bem estruturada e à disposição da inspeção do trabalho. A qualquer momento, um fiscal do Ministério do Trabalho, por exemplo, pode bater na sua escola e pedir para ver a sua documentação e ela tem que estar à disposição. Tá? Geralmente, como é que a gente faz isso? A gente tem uma pasta e aí eu mantenho as atas das reuniões e tudo que é relacionado ao trabalho da comissão, a gente deixa nas pastas organizadas por gestão e pela linha do tempo do trabalho, e ela fica à disposição lá durante pelo menos 5 anos. Tá? E lembrando que se tiver, por exemplo, na escola não vai acontecer, mas se tiver uma alteração de grau de risco daquela empresa, precisa de novo redimensionar a CIPA porque tem relação com o grau de risco. Bom, quais são os desafios de se manter uma CIPA dentro de uma unidade escolar? Né? Existem vários desafios. Eu acho que o primeiro deles, eu como fisioterapeuta do trabalho, que atuo na indústria, para mim o maior desafio é a cultura de segurança, que dentro de uma escola a gente não tem a mesma cultura de segurança que nós temos numa fábrica, por exemplo. Então, o primeiro desafio é a gente colocar num lugar onde não é comum a cultura de segurança, né? Essa coisa de ter alguém falando de segurança do trabalho o tempo inteiro na cabeça dos trabalhadores, coisa que na indústria é comum, é a gente tentar incluir isso no ambiente escolar. Né? Eu já ouvi, infelizmente, eu já cheguei a escutar de colega falar para mim que a escola não é uma empresa, né? Mas ela é, tanto que ela te contrata, né, em regime CLT. Então, a primeira coisa é a gente tentar conscientizar as pessoas que trabalham no ambiente escolar de que aquilo é uma empresa, de que a gente precisa fazer um controle de riscos e a gente precisa conscientizar todo mundo a respeito disso. Talvez uma das funções iniciais da CIPA seja essa, a conscientização para se criar uma cultura de segurança institucional. O segundo problema que a gente costuma ter é com relação ao horário de atuação. Talvez essa seja a dificuldade operacional maior que eu tenho em gerenciar uma CIPA escolar. O horário de trabalho dos professores, ele não é como na indústria a gente consegue no máximo ter o problema de turnos, de 3 turnos. Né? Eu tenho membros em 3 turnos diferentes. Mas na escola o professor ele tem uma possibilidade de variação de horário muito maior. Então, eu tenho um professor que entra às 9 na segunda, o outro entra às 10 na terça, o outro está de tarde na quarta, e essa é uma dificuldade que a gente tem e que precisa se organizar para conseguir fazer as reuniões, etc., talvez até utilizando de tecnologias que facilitem a nossa vida e o nosso contato através de algumas reuniões online, usando o ambiente virtual, e de alguma maneira a gente se organizando em razão desse desafio. A outra questão é com relação ao pessoal envolvido. Pelo mesmo motivo da cultura de segurança, a gente tem pessoas desinteressadas em segurança do trabalho, mas ao mesmo tempo tem pessoas interessadas.
E aí, essa é uma questão que a gente tenta trabalhar com relação à comissão, de identificar as pessoas que estão interessadas nisso e trazê-las para trabalhar junto. Uma das coisas que a gente consegue fazer, por exemplo, é a tal da CIPA didática, ou CIPA Júnior, é quando a gente coloca um grupo de alunos para constituir uma espécie de CIPA entre os alunos. E a gente faz, por exemplo, uma reunião conjunta, ou então passa atribuições para eles desenvolverem, e principalmente quando a gente tem curso de segurança do trabalho, isso facilita bastante a nossa vida em termos de participação. Então, dentro dos desafios de uma CIPA na escola, eu acho que a principal conduta é a gente conscientizar todo mundo da importância da CIPA, explicar para que ela serve, explicar que ela é obrigatória, trazer a participação coletiva em prol da saúde e segurança do trabalho, e a gente consegue fazer um bom trabalho se a gente conseguir integrar o maior número de pessoas. Convido você a fazer parte da CIPA da sua unidade, juntos em prol da saúde e da segurança do trabalho, e uma hora a gente acaba se encontrando aí em uma atuação nesse sentido. Para mais informações, consulte aí a sua unidade, verifique se já tem estruturação a respeito da CIPA, como está funcionando na sua escola, e vem com a gente fazer parte desse movimento. Obrigado.